Envio de cartão de crédito sem a solicitação do consumidor pode até configurar dano moral. Memória curta, porque o eleitor esquece tão rápido em quem votou nas últimas eleições. Agressividade, pressa e os números alarmantes de vítimas do trânsito. Veja no Interferência de hoje. Estes são os destaques do Sergipe Justiça, que começa agora. Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor. O entendimento foi firmado após vários precedentes julgados pelo STJ, envolvendo pessoas que receberam os cartões e entraram na Justiça para pedir indenização pela cobrança indevida de taxas. Envio de produtos sem a solicitação do consumidor. O Código ele estabelece isso como práticas abusivas. Constitui no envio de produto ou serviço ao consumidor sem prévia solicitação. O Código ele se preocupa não só com o contrato, mas com o comportamento, com a fase pré-contratual também. Por isso que ele trabalha muito a proteção do consumidor sob a ótica da boa-fé objetiva e sob a ótica da vulnerabilidade. É essa proteção que aumenta quando se trata de idoso ou de criança. É o que se chama de vulnerabilidade agravada. Cartões bloqueados podem ser enviados? A grande questão é o envio ao consumidor de algo que ele não solicitou. Digamos que o consumidor solicitou um cartão de débito, aí o banco envia um cartão múltiplo. Você já está enviando um produto ou um serviço que não foi previamente solicitado. Por mais que se diga que aquele cartão, que o serviço de crédito ele é bloqueado, só é desbloqueado se o consumidor solicitar, mas você, no mínimo, já está provocando nele uma pseudo-vontade que ele não solicitou, ele não pediu esse serviço. Então você acaba colocando o consumidor em uma situação que ele não pediu. É aquela, eu vou mandar, vai que ele utiliza. Cartões com dupla função. Sobre isso, tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, recente, de 2015, muito boa, em que inclusive deu origem à súmula 532, que considera indenizável e passível de aplicação de multa administrativa o envio de cartão sem prévia solicitação do consumidor, já trabalhando justamente a questão da boa-fé objetiva, que tem que guardar correspondência entre a expectativa que foi criada e aquilo que é prestado. Quando o consumidor solicitou um cartão de débito e foi enviado um cartão múltiplo. E tem que ser observado o seguinte, essa situação de envio de cartão sem prévia solicitação não é uma coisa nova. A gente tem um código que vem desde 1990, 11 de setembro de 90. A gente tem um caso de termo de ajustamento de conduta no Ministério da Justiça, firmado pela Associação das Administradoras de Cartão de Crédito, em 98, e depois tem vários termos de ajustamento de conduta com outros bancos. Ou seja, o que infelizmente acontece no Brasil é aquela postura de dizer, A foi condenado a não fazer isso, mas como eu não sou A, então me permito fazer. Quando, na verdade, quando o Poder Judiciário declara que aquela conduta ela é errada, aquela conduta viola a norma, aquilo não está entre as partes, mas para qualquer pessoa que fizer aquilo. Já está dizendo que a conduta está errada. Então, tem que acabar com essa coisa de, não, quem está no processo é A e B, então a decisão fica entre as partes. Não, a decisão extrapola as partes para que ninguém venha fazer aquilo. Essa é a função da publicidade da decisão. A transparência nas tarifas bancárias. Há uma dificuldade muito grande de se esclarecer ao consumidor quanto aos direitos que ele tem. Aí isso fica a cargo dos órgãos como se isso fosse apenas dever dos órgãos. Não, o fornecedor está inserido nessa cadeia de relação de consumo e tem que informar o consumidor previamente. Por isso que o Código trabalha muito essa questão da informação. Diz, olha, você deve informar. Quando você não o informa previamente e ele só toma contato depois, você não pode impor a ele uma conduta que você não informou previamente. Então, se ele chega ao banco
querendo um cartão de débito. O banco não informa que ele tem esse direito. E aí coloca outro serviço para o consumidor. Depois o consumidor descobre que aquilo era o direito que ele tinha, que ele procurou, mas que na verdade, como não lhe foi informado, ele acabou solicitando outro. Isso é o típico caso, não só de falta de transparência, ou seja, eu não coloco na mesa de forma transparente aquilo que o consumidor tem o direito de saber, mas eu omito de forma proposital para que através dessa omissão eu venda um outro serviço a ele. E aí viola a boa-fé objetiva. Por quê? Porque a expectativa legítima e moral de todo cidadão no Estado Democrático de Direito é de cumprimento da lei, é de cumprimento da norma, é de cumprimento das decisões judiciais. O termo de ajustamento de conduta. Que não se pode enviar cartão sem prévia solicitação do consumidor. Aquilo que diz lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque isso vem sendo, de forma reiterada, um grande número de reclamações por parte de consumidores. E aí eu acho que é importante, no momento de se fazer um julgamento, colocar em pauta a questão da regra ordinária de experiência. Quem é que eu estou julgando? O que é que eu estou julgando? Como é que esse litigante se comporta nesse processo perante o Poder Judiciário e perante a relação de consumo de uma forma geral? Porque eu não posso considerar um fato, uma falha eventual, como uma conduta reiterada. É diferente. Uma coisa é uma falha. Todo mundo é passível de falha. Ninguém quer, mas é possível. É diferente de alguém que, não, eu sei que está errado, mas mesmo assim eu faço. Então, essa questão vem desde 90 com o Código, de 98 tem o ajustamento, depois de 98 outros termos foram firmados com outros estabelecimentos e ainda assim outros fazem. É aquela coisa de como não fui eu, me permito fazer. Não, a conduta é que é proibida. Punições previstas no descumprimento do TAC. Nesse caso, o Código trabalha no artigo 49, o chamado direito de arrependimento ou prazo de reflexão para o consumidor. É aquela compra que você faz, mas não era isso que eu queria, eu pensando bem, eu não quero mais. É esse direito que o Código dá ao consumidor. Qual é o prazo que o consumidor tem para exercer esse direito de arrependimento? 7 dias, a contar ou da contratação ou da efetiva entrega do produto ou serviço. Mas qual é o prazo que eu aplico? O que for mais favorável ao consumidor. Se eu comprei a passagem dia 1º de janeiro de 2015, vou fazer uso dela dia 20 de março de 2015, a partir do dia que ela ficar disponível para mim, eu tenho 7 dias para desistir. Essa é a regra que é posta antes. Qual é a análise que a legislação faz sobre isso? É o seguinte, se você, fornecedor, aceita ir até o consumidor para abordá-lo, para vender o seu produto ou serviço, você incorre no risco de ele desistir. Então, de um lado, ele vai vender muito mais, porque ele vai até o consumidor, por outro lado, ele corre o risco de o consumidor desistir. Nesses casos, vendas realizadas fora do estabelecimento comercial, a exemplo da internet, não se pode cobrar multa, não se pode cobrar despesa do consumidor, é o risco do negócio. O fornecedor não é obrigado a ir até o consumidor vender o produto ou serviço, mas se ele aceita correr esse risco, não pode depois não querer aplicar a lei. Depois do intervalo, você lembra em quem votou na última eleição?